programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Começa agora convidando você, sabe a fazer o quê? Você já deu bom dia para a pessoa dentro do seu trabalho? Você chegou com um sorriso no rosto? Você prestou atenção na pessoa que está do seu lado, se ela está triste, alegre? Porque da mesma forma que a gente quer ser visto, a gente também tem que olhar para o próximo. E hoje está faltando um pouco desse olhar, um pouco desse carinho, desse respeito. Isso também é atitude de cidadania, porque quando você presta atenção na pessoa que está do seu lado, você pode ajudá-la e ajudando essa pessoa naquele momento difícil, vai prestar atenção, vai perceber se ela está bem, se ela não está, e você pode ajudá-la. Hoje nós temos tantos índices aí de problemas, de depressão, de suicídio, e olha, é muito importante a gente olhar com esse carinho e ter essa visão de conversar, de oferecer o seu ombro, o seu ouvido. Às vezes é só isso, às vezes a pessoa só precisa de alguém para ouvi-la. Então preste atenção no seu marido, no seu filho, na sua esposa, no seu ambiente de trabalho, na rua, olhe as pessoas nos olhos, diga bom dia, sorria, assim você vai tornar a vida muito melhor. Nós precisamos, nos tornar uma sociedade muito mais cidadã e mais saudável. O programa Trilha Social traz pessoas maravilhosas aqui que falam de como com propostas positivas a gente pode construir esse mundo melhor, mais justo. Então você pode ver essas pessoas ali no Face, programa Trilha Social, e lá você vai encontrar todas as pessoas que já passaram por aqui e você pode se espelhar em uma delas, sabe para quê? Para seguir aquela jornada. Muita gente quer fazer um trabalho voluntário ou quer fazer um trabalho propositivo, mas não sabe, nem sabe como praticar a cidadania. Então está lá à disposição para você seguir uma dessas pessoas ou então se inspirar em uma delas e fazer o seu projeto e um propósito de vida. A gente precisa de ter propósito de vida. E você pode entrar em contato conosco também através do e-mail programatrilhasocial@bal.com.br. Sabe para quê? Para você trazer o trabalho que você já está fazendo e que não tem visibilidade. O programa nasceu para isso, para que você que está fazendo bem tenha um espaço para mostrar o que você faz e também angariar pessoas, trazer pessoas para junto de você, para te ajudar no seu projeto, naquilo que é o seu sonho, o seu propósito de vida. Afinal de contas, o mundo é feito de relacionamentos, de pessoas, e é aí que nós podemos crescer. É nesse meio que nós podemos fazer o quê? Essa cultura de paz que a gente tanto deseja. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa muito especial. Ela é assistente social, ela andou pelo caminho do jornalismo e também foi parar no direito, olha. E tudo isso deu a ela um embasamento muito grande, trabalhou muito pelos direitos humanos e ainda trabalha. Porque quem entra nessa senda dificilmente se desvia dela, porque se torna um propósito de vida. Nós estamos falando de Elvira Barreto, que é diretora da EduFal, professora do Serviço Social da UFAL e é coordenadora da 9ª Bienal Internacional do Livro. Nós vamos falar sobre todos os assuntos maravilhosos. Que alegria em recebê-la em nosso programa, Elvira. Eu que agradeço, Estela, essa oportunidade num momento tão importante, para esse tema da Bienal. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Olha, Elvira, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem é Elvira, onde é que você nasceu, como foram os seus pais, você fez algum trabalho voluntário, como é que foi e também até chegar à sua profissão, Porque a gente não escolhe uma profissão do nada, acontece alguma coisa para que a gente trilhe aquele caminho, aquele propósito. Exatamente, você tocou num ponto que há muito que eu não pensava sobre essa Elvira. Eu nasci em Aracaju, sou sergipana, nasci de um casal de jovens apaixonados, Maria José e Fernando, e comerciantes, e fui criada com muito ideal de um mundo melhor, um mundo mais justo. Meu pai vinculado à Igreja Católica e minha mãe faziam escola de pais e enfim, Fazia eu me lembro voluntário de cidadania, também e eu participava, porque quando eu era criança estava na ditadura militar e eu participava muito do Grêmio Acadêmico, que era não era Grêmio, era o Grêmio Estudantil, CA, o Centro Acadêmico, que é da universidade. Então, eu dava muito trabalho aos meus pais nesse sentido, porque o padre, eu estudava no Colégio Arquidiocesano,
e gostava muito de organizar, de defender direitos, porque era um pouco do que eu escutava no ambiente familiar e dos amigos dos meus pais, não é? E eu ficava muito curiosa do que era isso da ditadura e que meu pai sempre dizia: minha filha, um dia você vai viver a democracia, um dia você vai para a rua distribuir panfleto. E meu sonho, quando eu era adolescente, era ter uma máquina Xerox, fotocopiadora, para distribuir panfleto. Então, eram ideais nesse sentido. E tinha a pastoral de favela também, e que eu, desde criança, desde menina, com meus pais, participava. E meu pai era da pastoral também, carcerária, então tinha sempre essa... E queria ser assistente social, mas não passou no vestibular. E eu segui o caminho, ou era psicologia ou serviço social, mas sempre estive em movimentos sociais, movimento estudantil, e casei jovem, apaixonada por um alagoano também. Tem filhos? Tenho 3 filhos. Adultos casados, tenho 2 netos, uma neta mais nova, 4 anos, e um netinho de 8 anos. E hoje você olhando essa estrada, né, que você fez, foi uma jornada longa, né? E também uma jornada de cidadania, porque não são todas as pessoas que nessa faixa etária que você, na mais tenra idade, tem um contato com essa questão da democracia, da participação social. Você teve essa oportunidade, os seus pais deram a você a oportunidade de olhar o que é o relacionamento coletivo, o respeito. Porque nós temos aqui, acho que em todo o país, né, nós falamos, os impostos que nós pagamos, eles precisam de se tornar benefícios para a própria comunidade e para o coletivo. Mas, de qualquer forma, é imposto, né? É uma imposição. E essa imposição faz com que algumas pessoas, que às vezes no poder, elas não utilizem isso de uma maneira muito correta e aí todo o coletivo acaba sofrendo pelo poder, né? Tudo vem de cima para baixo. E hoje nós percebemos que a sociedade civil ela está muito mais participativa. Mas esse movimento que você fez parte, né? Que seus pais fizeram parte, fez toda a diferença para a gente estar aqui hoje nesse programa, por exemplo. Também, exatamente. E a gente cuidar bastante dos ganhos nesse âmbito, né? Do direito, da democracia e da liberdade de ser enquanto ser humano, tendo os parâmetros da lei, obviamente, mas o que é muito triste, como você coloca em relação aos tributos e não empregado de uma forma justa, lida com isso, se lida com isso no espaço político como se fosse natural. Exatamente. Quer dizer, a gente vive à beira de uma barbárie, que somos seres humanos da mesma tribo. Exatamente. Né? E esse ser vivo, que se diz humano, não se envergonha da mesma espécie viver em situações de tanta miserabilidade. E para quê? Para que acumular tanto, não é? É isso que eu me pergunto várias vezes, em termos do prazer que você que trabalha nessa área, que eu trabalho na área como docente, o brilho no olhar de alguém que desperta por um outro sentido de vida, para além do lucro, para além do mercado, algo mais interiorizado, que dá consistência. Por isso que tem tanta depressão, suicídios, etc. É porque eu acredito, eu vir aqui, o que está faltando é propósito de vida. Você sabe que eu milito em várias áreas, a gente conhece muita gente, então nós sabemos que hoje, por exemplo, dentro da universidade nos Estados Unidos, eles estão colocando o profissional com propósito. Então, todas as pessoas que se formam passam também por uma formação de saber o seu propósito de vida. Quer dizer, é a minha profissão, mas qual o propósito da minha profissão? Qual é o meu propósito de vida? E propósito, o nome já está dizendo, de vida. E não você trabalhar até morrer de trabalhar. Não é isso, é você fazer aquilo com prazer. Não tem um ditado que diz assim, que quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Não vai trabalhar o resto da vida, porque você vai fazer com amor, com entrega. Esse processo, e eu me lembro também na época
da minha juventude, que nós tínhamos, acredito que você também, assim, nós buscávamos algo para preencher a nossa alma, né? O que nós gostaríamos de fazer enquanto profissão. Assim, faça o que você gosta. Né? E não o que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro. E depois o mundo capitalista começou a acirrar mais, né? Quer dizer, toda uma ideologia capitalista que se reproduz. Eu me lembro que tinha uma propaganda de margarina, aí dizia assim, junte tampinhas de margarina que você vai encontrar a felicidade, vai comprar a casa dos seus sonhos. Para mim aquilo era uma equação claríssima, né, que você encontra a felicidade em bens materiais. Aí depois fui fazer filosofia e eu entendi o ser e o ter. Aí aquela, quer dizer, a interioridade, aquela condição de você se orgulhar de ser, que é o que você está trazendo, né, para refletir. E não se orgulhar porque eu tenho mais e mostro para o outro que eu sou melhor, porque eu sou proprietário de bens que são mais valorizados. Eu acho isso muito pobreza para nós, seres humanos. Né? Tem uma frase que diz assim, né, que a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. É. Ela não tem mais nada para oferecer. É o síntese do vazio. Que você fala. É uma vazio, pena, claro vazio que interior. Não é uma apologia da que a gente é um ser que consome. Mas há uma diferença de ser consumidor e consumista. Exatamente. Porque é a busca desse reconhecimento enquanto sujeito, isso todos somos, Freud já dizia, né? Mas só que nos valores que a gente é criado, tenha sucesso que é acumular. Uma coisa muito importante, você também, com toda essa formação, você foi para a universidade, você dá aula. Eu me formei. Me diga como é que é essa sensação de... Porque quando você está transmitindo conhecimento, você pode apenas transmitir conhecimento, né? Chegar e dar aquela aula, aquele assunto, mas com a experiência que você tem, além de você levar o conhecimento, você leva uma experiência de vida carregada. Eu acho que o docente, quando ele tem uma experiência, ele tem amor para o que ele faz, o que ele fala vem com uma outra autoridade, vem com uma força muito maior. A gente percebe isso naquele professor que apenas cumpre o currículo e aquele que ama o que faz. Porque também eu vejo que eu me lembro que eu lendo até o livro do Karl Marx sobre alienação, e uma coisa me marcou muito, que foi a gente se aliena quando não vê, entre outros aspectos, o fruto do seu trabalho. Está muito nessa linha. E que a felicidade está muito nesse reconhecimento de algo que você contribuiu. E isso dá esse gancho de dar sentido que eu existo e posso contribuir para um mundo melhor. E cada aluno e cada aluna que vê para além do conjunto de uma sala de aula. Tem as particularidades que, na medida em que você seja mais sensível, seja educadora, é diferente de ser só professor. Exato. Porque a gente transmite esperança também. Claro que faz a crítica no sentido, por exemplo, se a gente resgata historicamente. Você tem que formar pessoas com senso crítico. Tem que falar sobre o real, não é? Não iludido, tem que ser com uma ética, não é uma coisa que você vai induzir. Com o princípio da liberdade, que é do sujeito moderno, não é? Isso. Então, ser professor, professora, é uma grande oportunidade da gente vai vendo até imediatamente em sala de aula, quando, claro que tem as dificuldades, tem a diversidade do alunado, né? Cada um com sua biografia, com suas dificuldades. E, às vezes, aquele que mais expressa a dificuldade de relacionamento é aquela pessoa que mais faz você se sentir importante quando promove mudanças, né? E é muito bom. E eu acho que é isso. O professor é aquele que promove não só a mudança, ele até pelo próprio movimento, sem professor a gente não tem nenhuma profissão, né? Todos os professores são responsáveis por essa formação e a gente, assim, aqui nosso programa vai esse agradecimento, essa homenagem a todos os professores que trabalham com tanto amor e que dedicam suas vidas a transformar esse país, né? O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo, nós voltamos já já e vamos falar sobre a Bienal, a 9ª Bienal do Livro, maravilhosa, esperando vocês, viu?
Eu volto já já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, voltamos desse pequeno intervalo do programa Trilha Social e agora nós vamos falar aqui com Elvira Barreto. Elvira, me fala agora da 9ª Bienal Internacional do Livro. A 9ª Bienal Internacional do Livro, ela está mudando, ela está se expandindo, ela está indo para as ruas. Me conta como é que esse primeiro ano já amadureceu o suficiente para estar no meio do povo? É exatamente nessa lógica. A Bienal, a 9ª Bienal Internacional do Livro, ela vem como, vamos dizer, um evento que já se consolidou na história de Alagoas e nacionalmente também. E vai às ruas, vai à Rua Sai Albuquerque, a 9ª Bienal Internacional do Livro. E como é que vai acontecer essa logística? Porque como é a primeira, é claro que é um grande desafio. É um grande como desafio. Como é que você vê os pontos positivos, os pontos que podem talvez prejudicar um pouco, mas eu tenho certeza que a colheita vai ser maravilhosa, porque cultura é necessário, cultura é vida. É, exatamente. A Bienal tem como tema, aí eu entro para, vamos dizer, para que todos que nos escutem entendam qual foi o princípio que regeu o processo, né, de sair do estágio dentro a última no centro de convenções e pensar... Que foram passos para chegar até aqui. Foram passos, uma história riquíssima desde algumas décadas passadas, né? E agora a 9ª Bienal, eu estou até escolhendo o que é que eu digo, porque são tantas, para ter um pouco um efeito surpresa também. Mas de início, digo, não só nas ruas, ela tem o tema que eu disse que ia falar aqui para vocês, isso já posso divulgar, e que foi bem pensado, porque eu estou recente na editora. Eu entrei há 1 mês e meio. A professora... Está com um grande desafio. Grande desafio. A professora Lídia Ramires foi para o pós-doutorado. Eu já tinha chegado há 6 meses. Ela disse, agora você aceita. E a reitora, a nossa reitora Valéria Correia, com a Lídia, já vinham construindo, junto com a equipe, dialogando com a governança daqui do município, do estado e tal, isso eu estou contando o que eu li e o que elas me compartilharam. Então, eu fui agraciada de chegar para dar prosseguimento a esse projeto. E, como dizia a Lídia, a sua cara, porque eu tinha tido uma experiência do Congresso de Direitos Humanos aqui no espaço Armazém Usina, que foi muito bonito também. E nesse processo, a professora Lídia, junto com a reitora e uma equipe, diz, vamos fazer uma Bienal nos moldes de Paraty, algo aberto e que valorizemos a história. É uma Bienal e uma feira literária bem aberta. Literatura, arte e cultura. Vai ser maravilhoso.
vai ser, então, você me perguntou, os pontos fortes que eu digo, essa mudança, que tem o sentido de ser relacionado, também eu posso dizer do ponto de vista objetivo, o Centro de Convenções também estava reformando, né, o estacionamento e tal, mas a gota d'água que foi pensada foi reconhecer que a Bienal já está em outro estágio de amadurecimento e que pode agraciar particularmente o nosso Estado com uma abertura maior para acesso à arte e cultura, à literatura, arte e cultura. Eu acho que esse passo que vocês estão dando na Bienal Internacional do Livro é uma democratização da cultura, porque você está tirando de um espaço fechado, e também a valorização daquele patrimônio histórico que precisa de ser visto, as pessoas precisam de conhecer, estar ali, e com cultura. Imagina aquelas paredes, exato. Se aquelas paredes ali do Jaraguá, porque vai ser no Jaraguá, né? Falassem, quantas histórias elas contariam. Vai ser no Armazém Usina, eu vou já adiantar um pouquinho. Já está bem, vamos dizer, delineado todo um projeto da equipe que antecipou, que a gente organizou em termos de ideias, e quando eu chego já tem o desenho desse formato, dessa nova roupagem. Então começaremos desde o arquivo público e o IFAM, os prédios históricos, IFAM, MISA, a Praça dos Leões, Armazém Usina. Já a Ivanaísa também, que está organizando, fundou, não sei se já fundou, mas um teatro também em frente à Associação Comercial, que também vai estar acolhendo a Bienal. E aquele espaço da Praça 18 do Forte, que fica do lado e atrás da Associação Comercial, também vai ter espaço de alimentação, vários cursos e debates e livros, leituras. Muito importante. E eu sei também que vocês tiveram várias reuniões com a Secretária de Educação, a Secretaria de Educação do Estado, do município, muito importantes na participação, porque esses jovens, a democratização, a facilidade de colocar para eles essa coisa maravilhosa que é o livro, leitura, cultura. Como é que foram as reuniões, quais são os sonhos, né, que vocês estão construindo juntos com o nosso público, né, alvo, que são os nossos jovens e toda a população, né, mas o estudante é muito importante. Por isso mesmo, que eu ainda não disse o tema, eu estou enrolando e ainda não disse o tema. Livro aberto, leitura, liberdade e autonomia, que converge com o que você coloca. Então, inspirada na nossa juventude, né, na educação, arte e cultura. Livro aberto. Leitura. Liberdade e autonomia. O livro aberto, ou seja, o acesso ao conhecimento, né? A liberdade. A leitura. Ele abre. Você ter acesso também. Aprender a ler, né? Aprender a ler. Alfabetização. Sem alfabetização. A interpretação do mundo. E a gente estava em dúvida, vamos falar de bastidores, sobre se era palavras, liberdade e autonomia. E fizemos uma reflexão coletiva, né? E vimos que palavras, hoje a gente está numa era do conhecimento e também da linguagem audiovisual. E quando a gente coloca palavras, a gente reduz a escritura, né? A escrita no papel, não é palavras. Se a gente bota leitura, se a gente pensa nessa capacidade de ler vários textos de diferentes, da diversidade de expressão textual, a gente vai ver
que a leitura pode ser a leitura que envolva uma arte de uma forma geral, o livro e, em última instância, o ser de liberdade que habita o sujeito moderno, liberdade e autonomia, que são princípios que marcam, que definem uma ordem que foi instituída, que é a modernidade. E aí o importante, quando você fala de leitura, não é apenas a leitura do livro, mas é qual a leitura de mundo que essa pessoa está formando. De que forma, que ser crítico ele está sendo, que senso que ele está usando, quais são os caminhos que ele está utilizando para olhar e para reconhecer a sua cultura, aonde ele vive e valorizar, né? É muito importante também que o nosso jovem ele tenha orgulho da sua cultura, do lugar onde ele veio, as suas histórias, a história da sua família, a história do seu município, a história do seu estado, a história da sua escola. Como é gostoso hoje, por exemplo, eu tenho certeza que se você voltar para a escola onde você começou, aprendeu as suas primeiras letras, isso para você faz parte da sua cultura, faz parte da sua história. E cultura é história. É porque para chegar até aqui, nós viemos de algum lugar. E a cultura nos dá, o acesso à cultura nos dá a possibilidade de ter olhares diversos. E também, uma coisa importante, o respeito. Que todos podem ter vindos de culturas diferentes, mas todos nós somos humanos. Exatamente, converge com o que você vem trazendo para refletir, que traz um preenchimento no sentido de, além do conhecimento, mas de um amadurecimento da subjetividade, vamos dizer, de um encontro, nada mais é. O que é a leitura? A leitura é o acesso, né? É acesso a algo. A vários mundos. Aí a liberdade de sonhar também. De sonhar. De conhecer para escolher, de discernimento, e pensar a Bienal no formato que agora ela vem para que a gente faça nascer. É um renascimento, é um nascimento, mas é um renascimento. Mas até que ponto é renascimento se a Bienal sempre teve um êxito extraordinário? Mas é uma atualização de um nascimento que se deu na história e que vai dialogar com um bairro histórico, o coração da história de Maceió, da capital de Alagoas, com tantas histórias de diversidade de linguagens, de experiências e de sujeitos. É realmente uma grande oportunidade. E quando que acontece? Do dia 1º a 10 de novembro. A 10 de novembro. Vai ser no espaço, eu gostaria que você repetisse quais são os espaços para que o nosso telespectador aí ele possa já começar a se programar. Toda a rua Sai Albuquerque, desde o arquivo público. A gente ainda está definindo e vai estar em diálogo com as empresas, isso já tivemos uma conversa, a reitora Valéria já com o Dr. Kennedy, presidente da Associação Comercial, e estamos ajustando os encaminhamentos. A própria associação pode ser um belo de um espaço, né? Exatamente. Porque ali tem história. Tem história e tem surpresas que eu não vou revelar agora. Então, o Espaço Armazém vai ser o local dos estandes dos livros e lançamento de livros e o café literário. Lá o espaço, aí vocês vão que fazer... é uma arquitetura belíssima, não é? Ali todos os prédios são maravilhosos. E então a gente, aí eu volto. O IFAM, o Arquivo Público, IFAM, MISA, as praças, o beco, que tem até denominação, que eu soube há pouco, o Beco da Rapariga, não sei, em frente à Associação Comercial, sim, que vai ter uma feira cool, já escapou um detalhe. E muito de trazer esse acesso ao livro e usando inovações também
na comunicação, personagens que poderão estar representando algumas ao vivo. Elvira, nós vamos, quando chegar um pouquinho mais perto da Bienal, eu quero trazê-la para a gente já poder colocar mais um docinho, né, na boca dos nossos telespectadores, para que eles estejam lá, para que eles vejam que maravilha que vai ser. Eu gostaria que você deixasse o endereço de que as pessoas possam entrar em contato para saber alguma coisa. Então, o site da EduFal vão ter as informações, mas o site da Bienal ainda está em construção. E qualquer dúvida pode entrar em contato lá. No site tem todos os telefones 3214-1000. Então, 3214-1000. E aí tem o contato. Eu agradeço muito a sua vinda aqui ao programa. Maravilhoso. Livre leitura, democratização e cultura é construção de paz no nosso estado. Então, parabéns pelo trabalho, estamos torcendo por você. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora, mas volta a semana que vem, a gente está esperando vocês.